Existe um tipo de filme que não quer contar uma história, quer construir um mito. E poucos projetos recentes parecem tão desesperados para fabricar um herói quanto Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro. Só que quanto mais você olha para esse projeto, menos ele parece cinema e mais parece propaganda eleitoral com filtro de Hollywood. Rola, 33, 1, 2, 3. Rola, 33, 1, 2, 3. E o pior, o filme não virou uma polêmica apenas pela narrativa, virou também por causa do dinheiro. Porque no meio dessa produção aparecem banqueiro investigado, pedido milionário de financiamento, disputa interna da direita e uma pergunta que hoje ronda o bolsonarismo. Será que o sobrenome Bolsonaro ainda é capaz de vencer uma eleição? Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e, se possível, nos ajude com apoios para que a gente continue realizando esse trabalho. O primeiro problema de Dark Horse é simples. O filme não parece interessado em entender Bolsonaro. Ele quer santificá-lo. O próprio título já entrega isso. Dark Horse, o azarão, o homem improvável, o escolhido contra o sistema. É praticamente a estrutura de um filme messiânico. E repara numa coisa curiosa. Bolsonaro sempre se vendeu como antissistema, mesmo tendo passado décadas dentro do próprio sistema político. O filme aparentemente tenta transformar sua trajetória em uma espécie de epopeia populista. Só que existe um problema gigantesco nisso: a realidade histórica. Porque, diferente de uma ficção clássica de superação, Bolsonaro chega ao poder em meio à campanha massiva de desinformação, radicalização política, crise institucional, apoio de setores militares e explosão das redes de extrema-direita. O filme troca complexidade política por construção mitológica. E isso não é novidade. Hollywood e cinema político conservador fazem isso há décadas. Transformam líderes em mártires, simplificam conflitos históricos e reduzem política à batalha moral entre bem e mal. O problema é que quando o cinema abandona a análise e vira culto de personalidade, ele deixa de ser arte e vira marketing. E talvez por isso, muita gente tenha chamado Dark Horse de fanfic bolsonarista de luxo. Mas a situação ficou ainda mais surreal, quando começaram a surgir denúncias sobre o financiamento do filme. Segundo reportagens publicadas recentemente pelo site Intercept Brasil, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que procurou o banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, para buscar financiamento privado para o longa. Reportagens afirmam que valores milionários teriam sido negociados para a produção do filme. O ponto importante aqui é o seguinte: o caso virou crise política, virou crise eleitoral e virou desgaste dentro da própria direita. Segundo a Reuters, o episódio começou a afetar a imagem eleitoral de Flávio Bolsonaro nas pesquisas recentes, porque existe uma ironia quase cinematográfica nisso tudo. O grupo político que passou anos falando contra a corrupção, agora precisa explicar por que existe um escândalo financeiro orbitando justamente um filme sobre o próprio Bolsonaro. E aqui aparece uma questão interessante. Por que um filme político precisaria de cifras tão gigantescas? E por que um banqueiro envolvido em investigações toparia entrar nisso? As respostas ainda estão sendo disputadas politicamente e investigadas jornalisticamente. O próprio Flávio Bolsonaro afirma que buscava apenas patrocínio privado e nega irregularidades. Mas independentemente do desfecho, o dano simbólico já aconteceu, porque o filme que deveria construir um mito acabou virando símbolo de crise. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. Por que Dark Horse não virou apenas um problema cinematográfico, virou um termômetro da própria direita brasileira? Hoje existe uma dúvida crescente dentro do campo conservador: manter o bolsonarismo puro ou buscar uma versão mais palatável eleitoralmente? Alguns setores continuam apostando no sobrenome Bolsonaro como principal força mobilizadora da direita. Outros enxergam riscos: desgaste político, rejeição alta, escândalos constantes, associação com radicalização, e aí começam as alternativas. Michele Bolsonaro aparece para muitos aliados como alguém capaz de manter a base bolsonarista,
mas com imagem menos agressiva. Ela preserva o vínculo religioso, o eleitorado conservador e o capital simbólico do bolsonarismo, sem carregar exatamente o mesmo desgaste discursivo de Jair. Ronaldo Caiado tenta representar uma direita mais institucional, mais agronegócio, mais governabilidade, menos guerra cultural permanente. Uma direita de terno, não de live. Romeu Zema aposta numa imagem empresarial, gestor, liberal econômico, discurso de eficiência, mas enfrenta dificuldade para criar conexão popular nacional comparável ao bolsonarismo. A grande questão é: o bolsonarismo consegue sobreviver sem Bolsonaro? Porque talvez Dark Horse revele exatamente isso. O movimento ainda depende totalmente da figura pessoal do Jair, e movimentos muito personalistas costumam enfrentar dificuldade quando o líder deixa de ser eleitoralmente viável. Talvez o mais curioso sobre Dark Horse é que o filme parece tentar congelar Bolsonaro no tempo. O herói perseguido, o outsider, o homem contra o sistema. Só que o Brasil de hoje já não é o mesmo Brasil de 2018. O país mudou, a direita mudou, e até o mercado político da direita começou a procurar novos rostos. No fim das contas, Dark Horse talvez funcione menos como retrato histórico e mais como sintoma. Sintoma de um grupo político tentando transformar a crise em algo épico. Sintoma de um movimento que ainda depende da mitologia. E sintoma de uma era em que política, entretenimento e propaganda começaram a se misturar perigosamente. Porque quando o cinema vira culto político, a tela deixa de refletir a verdade, começa a tentar substituí-la. É isso. Até a próxima, camarada.